Olá, nós vamos usar uma série de técnicas durante essas 6 semanas. Algumas dessas técnicas vão ser processos terapêuticos. Algumas dessas técnicas vão ser de lóbulo frontal, ou seja, você vai precisar pensar, vai precisar escrever, vai precisar raciocinar, planejar, programar. Agora, por que nós vamos usar esses dois tipos de técnicas? Porque o que está impedindo você de agir nesse mundo físico? E o que você quer? Eu suponho que seja algo no mundo físico, ou até na sua vida interior, mas a grande maioria das pessoas no mundo físico, de uma forma ou de outra, você precisa agir. Você tem um corpo, você está vivo nesse mundo, ou viva nesse mundo, e você vai precisar agir. O que é que nos impede de agir? O que é que nos segura para trás? São justamente esses bloqueios internos. Então, nós vamos trabalhar esses bloqueios, esses padrões de comportamento, essas crenças limitantes e também vamos, liberar para que as coisas fluam aqui na sua vida, no mundo físico. Agora, um dos primeiros processos, um dos principais processos que nós vamos utilizar é EFT ou tapping. Por que eu escolhi isso? Eu já falei antes, é o mais simples, é o mais básico, é o mais, sabe, que funciona realmente. E é uma técnica psicossensorial. Eu quero lhe dar um pouco do histórico da coisa, apenas para que você tenha um certo embasamento. EFT ou tapping foi criado originalmente por um homem chamado Roger Callahan. E muitas pessoas podem dizer assim, não, está errado. Quem criou o EFT foi Gary Craig. Bom, na realidade foi Roger Callahan. Ele apenas não deu esse nome de EFT. Ele deu um outro nome chamado TFT, Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento. E a origem é muito interessante, talvez você já tenha ouvido antes, talvez não, mas é sempre interessante. Roger Callahan era um psicólogo clínico, né? E ele estava frustrado com os resultados que ele estava conseguindo. Ele simplesmente não conseguia ajudar as pessoas como ele queria ajudar, sabe? Os tratamentos eram longos, os resultados, né, muitas vezes pequenos, faziam progressos muito lentos e não suficientes para ajudar aquelas pessoas. Ele, frustrado com a psicologia, ele começou a buscar outras formas de ajudar as pessoas. Ele começou a estudar medicina oriental. E ele começou a estudar que nós temos meridianos no nosso corpo e que a energia flui e que as doenças ou os nossos problemas emocionais e psicológicos, eles surgem porque esses canais ficam bloqueados. E ficam bloqueados por uma coisa que ele passou a chamar de perturbação. E perturbação não é necessariamente nada ruim, é apenas algo que influencia, que que bloqueia ou que modifica o fluxo normal da energia pelo seu corpo. E ele tinha uma paciente. Essa paciente era chamada Mary. E Mary tinha um problema muito, muito sério. Mary tinha medo de água. Mas não era um medo normal de água. Mary tinha um medo absurdo de água. Só para você ter uma ideia, ela tinha dificuldade em dar banho no bebê dela, porque a água da banheirinha, né, do bebê para dar banho, aquilo já era o suficiente para apavorar ela, para, sabe, mexer com ela completamente. Mary tinha um pavor absurdo de água. E Dr. Callahan já vinha trabalhando com ela há algum tempo, sem nenhum resultado. Ele usava terapia de exposição, né? Pegava ela e levava ela para distante de um corpo de água, um lago, um rio, né? Alguma coisa que tivesse água, ficavam bastante distantes, eles viam aquilo lá longe.
e não estava tendo resultados. Ele já estava tratando ela há uns 2 anos e sem muito progresso. O progresso era praticamente imperceptível, né? Para não dizer que nenhum. Então, ele começou a estudar a medicina oriental. Ele começou a estudar que nós temos pontos que são chamados de meridianos. E esses pontos, eles são pontos-chave, onde essa energia fica bloqueada. E ele descobriu que esse ponto, aqui abaixo do olho, né? Isso aqui está ligado ao estômago. E um certo dia, eles estavam a uma certa distância de um lago, e ela disse: Dr. Callahan, quando eu olho para a água, eu sinto um peso aqui na boca do estômago. E ele não tinha mais nada para fazer, não sabia mais o que fazer. Chegou para ela e disse: dê uns toques aqui abaixo do seu olho. E ela fez como ele pediu. No que ela fez isso, ela se levantou, olhou para ele e saiu correndo em direção à água. E quando ela chegou, né, você imagine a cena, ela correndo em direção àquele corpo d'água e o Dr. Callahan correndo atrás dela, desesperado, porque ele disse: meu Deus, ela não sabe nadar, ela vai pular dentro da água. E ela, de repente, ela parou no meio do caminho, olhou para ele e disse: Dr. Callahan, não se preocupe, eu sei que eu não sei nadar. E ela chegou perto daquele corpo d'água, né, sentou na beirada, colocou os pés dentro e ficou lá, né, sem medo nenhum, sem nenhuma reação, sem nada. E isso foi o início do TFT, Thought Field Therapy. E Dr. Callahan começou a estudar outros pontos, outras formas. E ele descobriu uma coisa muito complexa. Mentira minha, não é tão complexo assim, né? Complexo é aquilo que você não sabe, mas é um pouco mais elaborado do que o que nós vamos utilizar. Porque o TFT, ele tem uma série de pontos, assim como o EFT, e ele segue uma determinada sequência. É como uma combinação, né? Digamos que você saiba a senha do meu cartão de crédito, a senha do meu celular. Não basta você saber os números. Você tem que saber a sequência correta dos números. Então, o TFT ele funciona mais ou menos assim, né? Você toca no início da sobrancelha, depois você toca embaixo do braço, depois você toca no topo da cabeça, depois você toca no início da sobrancelha de novo, e depois você toca no ponto do queixo, e aí você tem que seguir aquela sequência. E ele começou a elaborar uma série de algoritmos, porque ele começou a perceber que pessoas com problemas semelhantes, elas tinham a mesma sequência, ou seja, aquela sequência para medo de aranha, por exemplo, servia para 98% das pessoas que tinham medo de aranha. Aquela sequência para dor de amor, né? Você perdeu, alguém lhe abandonou e você está sentindo aquela dor de amor. Então, aquela sequência específica para isso serve para 98% das pessoas que estão sentindo essa sensação, né? Não serve para 100%, mas serve para 98%. E ele também descobriu uma forma de diagnóstico. Essa forma de diagnóstico é a forma de você descobrir a sequência certa para cada pessoa. E é um processo que é um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho menos fluente do que o EFT. Acontece que Dr. Roger Callahan ele cobrava, né, um valor bastante alto para ensinar a técnica dele, e tinha uma série de documentos que você assinava, que você não podia ensinar aquilo para mais ninguém, e um homem chamado Gary Craig. O que poucas pessoas sabem a respeito de Gary Craig é que ele era um engenheiro e ele era um pastor evangélico. Agora, como engenheiro, Gary Craig ele fez uma engenharia reversa do TFT.
E o que ele descobriu foi que, tocando numa determinada sequência de pontos, um número determinado de vezes, você podia eliminar praticamente 100% de qualquer problema que a pessoa tivesse. E daí surgiu o EFT. EFT é o filho, né, do TFT e é o filho simples que qualquer pessoa pode usar. E o EFT, ele tem essa facilidade. Você aprende uma sequência apenas, e ele serve para, né, eu nunca vi um caso em que EFT não funcione. Quando o EFT não funciona, então existem algumas coisas específicas em relação a isso que podem ser mudadas. Por exemplo, você deve ser mais específico. Vou lhe dar um exemplo. Nick Ortner, que é um dos maiores divulgadores do EFT Tapping hoje, ele chama de Tapping, né? E surgiu de uma forma muito, muito interessante, né? E é relevante isso que eu vou lhe contar agora. Ele acordou um dia, de vez em quando ele acordava, não com tanta frequência, mas de vez em quando, né? Como muitas pessoas, talvez você, com o pescoço rígido. Sabe quando você dorme de mau jeito e você fica com o pescoço rígido e, sabe, para você movimentar dói um pouco? Ele amanheceu com esse pescoço rígido e ele sabia que quando isso acontecia, ele iria passar 3 ou 4 dias para aquilo passar completamente, né? No dia seguinte estaria bem melhor, no outro dia ainda, mas ainda podia sentir um pouco, e depois de 3, 4 dias aquilo tinha desaparecido. E ele já tinha ouvido falar em tapping, ele já tinha ouvido falar em EFT, e ele disse, quer saber de uma coisa? Vou fazer uma experiência. E resolveu fazer a experiência. E no que ele fez a experiência, né, a dor no pescoço dele sumiu completamente. Ele estava com o pescoço perfeito, como se, né, tivesse já passado os 3 ou 4 dias. E ele ficou fascinado com aquilo. E uma das primeiras experiências que ele teve foi com a irmã dele, Jessica Ortner, que tem um livro fantástico, né, a respeito de perda de peso e autoimagem, principalmente, né, focado para o público feminino. E agora ela está lançando um outro livro, Como Fazer Mudanças na Sua Vida, mudanças que sejam duradouras. Porque muitas vezes a gente faz uma mudança, né, a gente muda a nossa vida completamente e daqui a pouco a gente vê que a nossa vida voltou para o trilho. E esse novo livro dela, recém-lançado, é sobre como fazer essas mudanças e fazer com que essas mudanças permaneçam. Bom, Jessica Ortner nunca tinha ouvido falar em EFT ou tapping, e ela estava com uma gripe terrível. E, sabe, ela não podia ir trabalhar, estava, sabe, daqueles dias que você está com febre, tá, sabe, se mexer dói. E ele chegou para ela e disse, vamos fazer isso aqui? E ela achou que fosse brincadeira dele, mas ele insistiu e ela resolveu fazer. E fez uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, 4 rodadas, 5 rodadas, 6 rodadas, nada, nenhum efeito, não mudou em nada. E ele olhou para ela e disse, olha, deve não ser esse. Nós devemos estar fazendo, o nosso alvo deve estar errado. O que é que você está sentindo? E ela olhou para ele e ela disse, eu não quero ir para o trabalho. Eu não quero ficar boa. E ele disse, por quê? E ela disse, porque meu trabalho é assim, 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 assim. Ela começou a falar toda aquela carga negativa que ela sentia em relação ao trabalho dela. E ele disse, então vamos fazer tapping em relação a isso. O que é que aconteceu? Né? Depois de pouquíssimas rodadas, ela estava boa. A gripe tinha sumido. Todos os sintomas da gripe dela tinham desaparecido. Ela estava pronta para ir trabalhar. E, melhor ainda, toda aquela sensação negativa que ela estava sentindo em relação ao trabalho também tinha desaparecido. Essas duas histórias têm 2 pontos muito, muito importantes que eu quero que você pegue. O primeiro é a questão do sucesso. Você
precisa ter um sucesso. Você precisa ter um sucesso, né? O primeiro sucesso. Seja em relação a método Sedona, Ho'oponopono, meditação, EFT, o que quer que seja, você precisa de um sucesso. Por quê? Porque Nick Horner, de cara ele teve aquele sucesso, né? Ele viu aquela dor que ele, né, já tinha tido várias vezes, que ele sabia que iria durar durante 2, 3 dias. E ele viu ela simplesmente desaparecer. A irmã dele viu todos aqueles sintomas daquela gripe simplesmente sumirem da vida dela. E Dr. Roger Callahan, ele teve uma grande sorte. Nós tivemos essa sorte também, não é? Porque, sabe, é como o próprio Dr. Callahan diz. Ele diz, olha, os pacientes seguintes que eu tive depois de Mary, eu tive que descobrir novos pontos, porque não foram tão fáceis, não foram tão rápidos. Ele teve que desenvolver todo o processo. Mas como Mary, ele vinha tratando ela há tanto tempo, em um simples toque, em um ponto, resolveu o problema dela, ele percebeu que ali havia algo que merecia ser estudado, merecia ser, sabe, vamos parar aqui, vamos descobrir o que é que está acontecendo, porque eu já usei tudo e nada funcionou. Então, EFT, tapping, funciona. Tem validação científica vasta, né? E você diz assim, Paulo César, por que você prefere o método Sedona? Eu prefiro o método Sedona porque o método Sedona ele faz tudo que o EFT faz e mais, né? Ele permite com que você, em qualquer momento, sem precisar fazer, né, nenhum processo, você possa simplesmente soltar. Outra coisa que o método Sedona faz é que permite que né, que você possa, depois de um tempo que você está soltando, você começa a soltar de forma normal, natural. Passa a ser o seu normal é soltar. Você chega a um ponto que você não precisa mais soltar, porque você já está aberto, você já está soltando naturalmente. É o seu estado natural é soltar. E por que nós não vamos usar o método Sedona aqui? Porque eu reconheço que ele é tão simples, que algumas pessoas ficam, mas o que é soltar? Como é soltar? E é por isso que o curso do método Sedona, ele leva 3 meses, é por isso que tem um mini curso gratuito que de vez em quando eu ofereço, mas aqui eu quero uma coisa que eu sei que vai funcionar para todo mundo. Para quem o EFT não vai funcionar, se você simplesmente não fizer. É como você ter, né, uma pílula e a única coisa que você tem que fazer é pegar essa pílula, botar na boca, né, engolir com um pouco de água, e você não faz isso, né? Então, eu queria lhe dar essa introdução ao EFT para que você soubesse o que é, se você já não conhece toda essa história. E também eu quero lhe dizer isso, você precisa, o que eu quero de você é que você tenha um sucesso. Use EFT. A primeira vez que eu usei EFT, que eu realmente vi um resultado, eu passei 40 minutos. 40 minutos fazendo tapping numa só questão. Pior, era algo que eu precisava resolver naquele momento e eu estava em público, então eu estava num local onde as pessoas estavam olhando para mim de vez em quando e eu fazendo, né, o EFT todinho e as pessoas, né, meio abismadas. Outra coisa que EFT EFT não tem nem é uma terapia 100% moderna, né? Se você levar em consideração que ela pega um pouco da sabedoria oriental dos meridianos, mas EFT é uma terapia moderna e ela é uma terapia que ela foi desenvolvida por pessoas que são, né,
Roger Callahan era um psicólogo normal, um psicólogo tradicional. Ele não mexia com nada além da psicologia clínica normal, tradicional que você utiliza na universidade. Então, EFT é um dos poucos processos que nós temos hoje em dia, junto com o método Sedona, que não tem nada a ver com nenhuma tradição religiosa, nenhum movimento religioso, nada que você possa ligar a uma religião. Você pode dizer assim, Paulo César, você falou que Gary Craig era um pastor evangélico. É verdade, ele era um pastor evangélico, né? E ele não colocou isso dentro do EFT. Ele usa, né, o EFT dentro dos tratamentos dele, né, dentro dos atendimentos dele, inclusive com pessoas da igreja dele, mas o EFT, ele não tem nenhuma, sabe, não tem nenhum, como é que eu posso dizer, código de conduta, não tem nenhuma, para você praticar EFT, você tem que acreditar nessas coisas, você tem que defender esses valores, você tem que seguir essa conduta, como por exemplo, Reiki, né? Reiki tem todo um código de conduta, o EFT não. O EFT vai sim lhe tornar uma pessoa melhor, vai sim eliminar de você essa negatividade, vai lhe transformar numa pessoa, se você utilizar, né, especialmente uma técnica que eu vou lhe ensinar, que é uma técnica que você pode usar todo dia no final do dia para você, né, crescer com os acontecimentos que aconteceram no seu dia, melhorar com os acontecimentos que você, né, sofreu ou participou durante o dia, mas não tem nada de religioso em EFT. Né? E se você for uma pessoa extremamente religiosa, você pode dizer, então o EFT é ateu ou é antirreligioso. Também não, também não. Né? Assim como pessoas de todas as religiões, elas vão para o médico, né? E sofrem cirurgias e botam gesso e fazem aquilo que é necessário, e aquilo não necessariamente tem nada a ver com a religião deles. Quem é religioso diz assim, graças a Deus o médico me ajudou, encontrei o médico certo, né? Mas o médico, ele é arreligioso. EFT é arreligioso. É uma das poucas terapias que existem hoje em dia que são arreligiosas. Eu conheço essas duas, EFT, né, TFT, que na realidade são, né, muito próximas uma da outra, uma nasceu da outra, uma é uma simplificação, uma é uma variação da outra. E o método Sedona, ou seja, você soltar. Então, é isso aí. Agora nós vamos aprender EFT para valer, e eu quero que você tenha uma experiência real de EFT.